Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Um privilégio poder celebrar com você mais uma vez nesse canal a palavra de Deus e poder compartilhar. No Salmo de número 32 está escrito: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Eu e você sabemos, como tem até a epígrafe, o subtítulo nesse salmo, que é uma expressão de Davi reconhecendo o seu pecado, expondo o seu arrependimento e se colocando diante de Deus para que ele seja renovado. O texto começa dizendo que bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada. Está junto dessa expressão um entendimento, um pressuposto bíblico de alguém que reconhece a sua fragilidade, reconhece a sua transgressão e se coloca diante de Deus. A Bíblia diz em Provérbios 28:13, eu sei que você sabe, que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, não é só confessar, não é só reconhecer, porque existem pessoas que vivem reconhecendo o seu erro sempre, mas nunca há uma mudança de vida. Por isso que a palavra é clara, que aquele que encobre as suas transgressões nunca vai prosperar, mas aquele que as confessa e deixa. O pressuposto escrito em Atos dos Apóstolos é: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, nessa sua expressão, nesse seu cântico, nessa sua canção de louvor ao Senhor, Davi está declarando a felicidade, a alegria, porque está aqui, bem-aventurado, a alegria da pessoa que tem a sua transgressão perdoada e o seu pecado remido, por conta de confessar, por conta de mudar de vida, assumir uma nova postura. Você já teve essa experiência? Ou você carrega o fardo, o peso de um pecado não confessado para com Deus, então, por conseguinte, não perdoado, e aí permanece o peso da transgressão. É muito importante pensar que, a partir de todo o pecado, existe o espírito que o induz ao pecado, ou que está presente para o pecado, que precisa igualmente ser repreendido. Errou, confessou, arrependido, mudou de vida, tem uma nova postura e repreende. Pensar em como aquilo aconteceu, repreender aquilo e não cair de novo no mesmo laço. A palavra diz que existem pessoas que estão presas pelo laço da sua própria transgressão. É um jugo, na verdade, que precisa ser despedaçado por causa da unção. Então a palavra diz que bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não engana. Qual é o homem, qual é a pessoa que o Senhor não imputa maldade, ou não vê nele maldade, ou não atribui a ele a maldade? Aquele que é limpo de coração, aquele que deixou-se trabalhar pelo Espírito do Senhor. Você já viveu essa experiência de carregar por um tempo o peso, o fardo de um pecado, de uma iniquidade, e após então confessar, reconhecer, orar, mudar de vida, sentir o alívio daquilo, sentir e saber? Porque essa questão de sentir o perdão precisa vir junto com o entendimento do perdão. Não é apenas um sentimento de que foi perdoado, mas um entendimento de que foi perdoado, para que não vire ou não fique preso ou esteja em cilada do diabo, que nunca vai considerar o perdão do pecado de alguém, vai sempre acusar. E a palavra diz que é feliz o homem a quem o Senhor não imputa maldade, a quem o Senhor. E ele diz: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo bramido
pelo meu bramido todo dia. Ele está falando de um clamor interior, de uma necessidade do seu ser interior, de um clamor interno que precisava, necessitava de perdão para estar em paz. Então ele diz: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos. Ele está falando da podridão, daquilo que gangrena, daquilo que traz mal, daquilo que esvai a vida, quando uma pessoa continua numa situação de iniquidade e não confessa, e não recebe o perdão, e não acusa o recebimento do perdão, para viver em novidade de vida, para viver uma nova vida. Vamos lembrar de versículos célebres, ou comum, que diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. Então, o entendimento bíblico é que para que tudo se faça novo, é preciso haver reconhecimento do erro, confissão do pecado e mudança de vida. E o Espírito Santo está sempre ministrando. Em João 16 diz que o Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando o Espírito Santo está atuando na nossa vida e encontra lugar, espaço para ministrar no nosso ser, ele vai trazer, vai mostrar para nós qual é a verdadeira realidade da nossa vida, qual é a verdadeira realidade do nosso ser, para que então, na própria unção dele, na bênção dele, na companhia dele, na presença dele, a gente esteja diante do Pai para que essas coisas sejam acertadas. Enquanto falo com você, é sim um momento em que o Espírito Santo também está falando, a mim, a você, a todos nós. E não existe ninguém como o Espírito Santo para trazer para nós a revelação, o apontar daquilo que em nós precisa ser reparado. Se exponha ao Espírito Santo. Uma oração sincera é sempre proveitosa. Espírito de Deus, Senhor que sonda todas as coisas, que penetra todas as coisas, sonda-me e me fala, me mostra, me torna conhecedor daquilo que eu preciso mudar. O Espírito Santo então estará trabalhando. Uma oração sincera, com quebrantamento, é tudo que precisa, que cada um de nós precisa para ter de Deus a solução em tudo isso. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.